Olá pessoal, então vamos iniciar aqui a primeira aula de Química, né, do semestre, o último semestre de vocês, vai passar rapidinho, né? Então, nesse semestre, o conteúdo de Química, basicamente, ele vai, nesse primeiro momento, estudar a composição da atmosfera, aí nós vamos entrar no conteúdo ali de velocidade de reação química, como que as reações químicas ocorrem, e depois entraremos na química orgânica, e aí se encerra o semestre, bom? Então, assim, esse conteúdo que eu estou trabalhando, eu retiro de uma apostila, tá? Eu tô dando os prints aqui da tela, mas para que a aula não fique cansativa, obviamente, eu não vou fazer a leitura aqui, né, de todo o conteúdo. Mas é importante que vocês pausem, né, o vídeo, para que vocês possam estudar de uma maneira mais profunda, né, o assunto abordado, tá bom? Então, o assunto dessa nossa primeira aula seria a atmosfera terrestre em relação à composição e ao que a gente pode obter de material dela, tá? Eu vou passando aqui, tá? Para não ficar cansativo. Então, nós temos aqui uma ilustração e a gente percebe aqui nessa região, né? A camada gasosa que circunda o nosso planeta, que é chamado de atmosfera. Então, a gente percebe que em relação à atmosfera, né, que é formada por gases, nós podemos verificar alguns comportamentos, né, bem particulares desses gases, como por exemplo, quando nós temos o vazamento de gás a partir de um botijão, mesmo que eu não esteja tão perto, eu consigo perceber que esse vazamento está ocorrendo, né? Ou outra situação que também tem a ver com os gases. Então, quando os jogadores vão participar de uma partida lá na Bolívia, ou em cidades, né, de grandes altitudes, tem toda aquela história de adaptação, né, que é necessária e tal, porque eles falam que passam mal, né? Será que isso é verdade ou será que isso é historinha deles, né? Então, a gente vai aprender isso na aula de hoje. Então, fisicamente, né, ainda não estou falando do ponto de vista químico, mas físico, a nossa atmosfera, ela não é homogênea. Por quê? Porque 80% dos gases que constituem essa atmosfera fica nessa região, que é a região que é mais próxima, né, a nós, que é chamada de troposfera. Essa região que é a troposfera, ela vai até cerca de 15 quilômetros de altura. À medida que a gente vai se afastando, né, dessa primeira região, ou seja, as camadas mais altas, a gente comenta que a atmosfera vai ficando rarefeita, ou seja, menos concentrada. Então, eu tenho menor concentração de gases e pressão atmosférica também menor, tá? Então, nós vamos estudar agora cada uma das regiões. Então, a troposfera, né, aquela região mais próxima, né, a nós, onde a gente pode perceber aqui pelo desenho, né, que é a região onde os aviões comerciais, né, circulam e a região que nós estamos inseridos. Então, a parte aí de todos os gases que compõem a atmosfera, nós vimos que 80% de toda a composição se dá aqui nessa região, tá? Acima da troposfera, a gente encontra uma outra camada que é chamada de estratosfera, né? Então, ela vai até cerca de 50 quilômetros de altura. Os 80% que a gente tinha lá na troposfera caem para 19%, né? Nessa região, eu tenho a presença de gás ozônio, né? Que forma a camada de ozônio, que serve para quê? Para impedir a entrada da radiação ultravioleta que vem do sol, né? Então, é uma camada protetora, porque a gente sabe que a radiação UV, ela é capaz de causar mutação dentro da nossa célula, dentro do material genético, do nosso DNA, né? E também, de certa forma, esse gás ozônio, né? Ele é benéfico lá nessa região. Por quê? Nessa região, ele tem a função de escudo. Entretanto, se eu tenho a presença de ozônio aqui nas camadas mais baixas,
O gás ozônio, que tem essa fórmula aqui, ó, O3, ele é um gás extremamente oxidativo. Então, ele vai causando processos de oxidação, tanto para a gente, como para materiais, como para as plantas, né? Então, causa aí o envelhecimento das nossas células de modo mais rápido, tá? A mesosfera é a região acima, né, da estratosfera. Então, ele vai se estender até cerca de 80 quilômetros de altura. E aí, é nessa região que os corpos celestes começam a sofrer ação do atrito, ou seja, que aumenta à medida que eles penetram na atmosfera. Se esse corpo celeste ele for pequeno, o que vai acontecer? Essa ação do atrito vai causar a evaporação dele, impedindo de colidir com a superfície da Terra. Eu tenho outra região mais acima, que é a região chamada de ionosfera, né? Olha como ela é grande, ela se estende até 800 quilômetros, né? Da superfície da Terra. Então, ela é formada por plasma, né? O que é plasma? É o quarto tipo de estado físico, tá? Que é semelhante ao material usado ali na fabricação de TVs de plasma. Hoje em dia não é mais tão comum, né? Antigamente se usava, né, o plasma, hoje se utilizam outros materiais. É uma região importante para as comunicações. Por quê? Porque é nessa região que nós temos a propagação das ondas de rádio a grandes distâncias. A atmosfera, né, em que nós estamos inseridos já foi considerada como se fosse um elemento químico. Por quê? Antigamente não se sabia, né, que a matéria era formada por átomos. Então, na primeira tentativa, né, de explicar do que a matéria era formada, os filósofos gregos, isso muitos anos antes de Cristo, né, elaboraram uma teoria que tudo que existia, né, na Terra era formada pela combinação dos elementos da natureza: água, ar, terra e fogo. Então, a atmosfera, o ar, era considerado um dos componentes aí da composição da matéria. Hoje, a gente já sabe, né, que os átomos têm uma composição, os elementos químicos, na matéria em si, ela é definida a partir de átomos, né, e esses átomos também são formados por outras partículas, mas em relação à atmosfera, a gente já, né, não usa mais esse conceito aí de elemento químico, vamos falar assim, tá? A atmosfera, ela tem aplicações principalmente na medicina. Hoje em dia, né, já com a moda aí da época que nós estamos passando, né, do Covid, a gente vê, né, escuta cada vez mais notícias em relação à parte ali dos cilindros, né, de gás oxigênio, né, então, principalmente em relação à medicina e também na indústria. Por quê? Porque muitos tipos de gases são utilizados, né, para fazer ali ou a queima, né, que seria a parte de fogueira mesmo, aquecimento, né, a parte de solda, né, então cada gás tem um tipo de aplicação que nós iremos estudar também na aula de hoje. Então, como que esses recursos, eles são obtidos da atmosfera? Ao contrário do que a gente pensa, a atmosfera é uma mistura de gases, onde a maior parte não é oxigênio. Então, nós temos aí cerca de 78% de nitrogênio. Então, o nitrogênio é o gás que faz a maior composição, né? Depois eu tenho 21% de oxigênio. Então, somando aqui já daria 99%, né? E 1% de outros gases, onde a gente chama atenção para o gás argônio. Então, desses 1%, nós temos aí uma maior concentração de argônio. Mas nós temos também vapor d'água, metano, gás carbônico, enfim, vários outros gases, né? Então, do ponto de vista econômico, né, desse ar atmosférico, irão ser obtidos os gases oxigênio, nitrogênio, o argônio e também outros, né, que nós não iremos abordar porque são menos usados, tá? Mas fora isso, nós temos outros gases nobres que também são retirados aí da atmosfera. Então, basicamente, o processo para obtenção desses materiais vai ocorrer por duas etapas. Aqui a gente fala, né, que primeiro é feita uma filtração para que, se tiver alguma partícula sólida, né, uma sujeirinha, uma terra, alguma coisa fuligem, né, alguma coisa desse tipo, seja separada, né? Aí o que vai acontecer?
Primeiro, que eu vou chamar atenção aqui para as etapas mais importantes, né? Vai ocorrer um processo de compressão, ou seja, eu vou ter mudança do estado físico, né? Por que compressão? Porque a compressão nada mais é do que o aumento da pressão. Quando eu tenho um aumento da pressão, eu tenho a diminuição do volume. Mudando o volume, eu altero o estado físico. Então, aquele ar, né, gasoso, ele vai se tornar líquido. Então, a gente tem um ar liquefeito, né? Aí, depois que eu tenho esse processo de liquefeito, né, o ar liquefeito, ele vai passar por um processo de destilação fracionada, tá? Então, as etapas mais importantes seria a parte da compressão e a parte da destilação fracionada. Então, uma vez que eu consegui mudar o estado físico, eu tenho aquele ar agora líquido, eu vou fazer um processo de aquecimento. Aí vocês poderiam pensar assim, professora, então por que não resfriar primeiro ali na compressão? Porque as temperaturas são extremamente baixas. Então, é muito difícil a gente conseguir chegar apenas a partir vamos pensar, de um freezer, né, de um sistema ali de refrigeração a essas temperaturas extremamente baixas. Então, a saída, né, mais viável é mudar o estado físico, não alterando a temperatura, e sim alterando a pressão, tá? Então, no segundo momento, onde o ar está líquido, né, eu vou fazer o aquecimento e cada um dos componentes, ou seja, o nitrogênio, o oxigênio, o argônio, entre outros, conseguirão ser separados, tá? Esse processo, ele ocorre em uma torre, que a gente chama torre de destilação. Então, cada substância tem uma temperatura de ebulição. O que é a temperatura de ebulição? É a temperatura onde uma amostra que está no estado líquido passa para o estado gasoso, tá? Bom, daí eu vou procedendo, né? Eu consigo ter a separação total. Cada tipo de gás vai ser engarrafado em cilindros e por conta da alta pressão, eles se tornam líquidos novamente. Então, o gás que é vendido, na verdade, quando ele está ali dentro do cilindro, ele está na forma líquida. Então, tanto é que pegando assim o gás de cozinha, vamos falar assim, a gente percebe ali em estado líquido. E os gases medicinais, gases industriais, a mesma coisa, tá bom? Então, para que serve cada um dos componentes, né? Então, o gás oxigênio, nós estamos, né, vivendo esse momento, ele é usado, como eu comentei com vocês, principalmente na medicina, né? Então, ele é usado para fazer o enriquecimento do ar em fornos, né, de indústria siderúrgica, que seria a parte de indústria, na fusão, que seria o derretimento, né, e na redução, que é um processo químico, dentro da indústria metalúrgica, na produção de papel e celulose como agente branqueador, nos processos de corte e de solda, e aqui o uso medicinal. Então, um cilindro de oxigênio, ele tem que ter essa cor verde, né? O ar medicinal também, que ele é um ar próximo ao nosso, né? E aí, qual que é a diferença do ar comprimido para o oxigênio? É o teor de oxigênio. Então, quando eu tenho um cilindro de oxigênio, é em torno de 99,5% de oxigênio. Quando eu tenho um ar comprimido, né, medicinal, ele é próximo ao ar que a gente respira, então em torno de 21%, tá? Então, ele vai ser usado aí, né, na parte de incubadora, para quem tá com uma saturação mais baixa de oxigênio, para ajudar no processo de respiração. Ele também vai ser usado para carregar medicação, como por exemplo numa inalação, tá? E respirador, que é o que a gente mais está vendo no momento. Já o gás nitrogênio, ele tem mais aplicações do que o oxigênio. Então, ele é usado na fabricação do gás amônia, que depois será utilizado para a fabricação de fertilizantes e também do ácido nítrico. O gás nitrogênio ele tem uma característica bastante importante, ele é pouco reativo, ao contrário do oxigênio. O oxigênio, ele é inflamável, né? Então, é como se ele fosse, tipo assim, ele pega fogo facilmente. Já o nitrogênio, não. A gente fala que ele tem uma certa... a gente pode falar que, de certa forma, ele é inerte, ou seja, ele é pouco reativo, tá? Então, quando uma indústria, ela precisa, por exemplo,
transportar alguma coisa que seja explosiva, normalmente a atmosfera ali do baú, né, eles colocam o gás nitrogênio. Caso tenha algum vazamento, alguma coisa, né, ele não é reativo. Ele também é usado para o transporte de alimentos, justamente para evitar a oxidação. O oxigênio ele é vital para a gente, mas ao mesmo tempo que ele nos deixa vivo, ele vai nos matando aos pouquinhos, né? Por quê? Porque ele é um gás oxidativo. Agora o nitrogênio não. Então, quando eu uso o nitrogênio, é como se eu desse um chega para lá no oxigênio, tá? Então, o oxigênio vai embora, esse alimento ele entra em contato somente com o nitrogênio e por conta dessa pouca reatividade, esse alimento ele dura por mais tempo, né? Principalmente para o desenvolvimento de bolor, né? E aparecimento de insetos. Ele também é usado durante a produção de circuitos integrados, né, no equipamento eletrônico pelo mesmo motivo. Ele expulsa o oxigênio, então é como se ele causasse ali, né, deixasse essa atmosfera mais limpa e o processo de ferrugem, ele né, ou ele não vou falar que ele não vai ocorrer, porque ele vai ocorrer, mas ele vai demorar mais tempo para acontecer, tá? O gás nitrogênio também é usado na fabricação de borracha de plástico para evitar reações indesejáveis e, do ponto de vista medicinal, ele é usado para conservação de célula reprodutiva e também de material biológico, né? Tanto de seres humanos quanto de outros animais. Então, às vezes, por exemplo, na parte de inseminação, né? Então, quando retiram-se os ovos, né, os espermatozoides, ou até mesmo alguma conservação de tecido, alguma coisa do tipo, esse material biológico ele precisa ficar na presença do gás nitrogênio, né? Justamente por conta desse gás não ser reativo, então ele consegue uma conservação a longo prazo. O gás argônio, que é aquele lá que faz parte lá dos 1%, né? Ele é obtido das instalações do fracionamento do ar, né? Então, quando eu faço aquecimento, ele é utilizado como gás protetor no processo de solda e na indústria de lâmpada e de tubos luminosos, né? Esse gás argônio, ele faz parte de uma família da tabela periódica que chama família dos gases nobres. Por que que tem esse nome, essa família? Porque é mais ou menos que nem o nitrogênio. Esses gases, eles não são reativos, eles não reagem com praticamente quase ninguém, tá? Recentemente descobriu-se que o xenônio, né, que é um dos gases nobres, ele forma substâncias com outros elementos químicos, mas a maioria deles é extremamente não reativa, tá? Que mais que a gente pode falar? Basicamente a parte de iluminação, tá, pessoal? O argônio, assim como os outros gases dessa família. Então, antigamente, os letreiros, né, luminosos, eles levavam principalmente o xenônio. Aliás, perdão, o xenon, era o xenon mesmo. O xenon e o neon, perdão, era o neônio, que é um gás nobre, tá? Que a gente tirou o termo neon, né? Agora, mais recentemente, trocou-se pelo xenon, né? Que a gente chama que é o xenônio, tá? Então, a gente vê esse xenônio ainda, né? Na parte ali automotiva. Mas tem que ser uma quantidade adequada, por quê? Porque a luz do xenon ela é muito branca, né? Então, se esse farol ele estiver desregulado, ele pode causar aí, né, a perda, né, da visão do motorista que tá vindo no sentido contrário, tá? Então, por isso que quando vai fazer a troca, né, tem que passar por vistoria, tudo certinho para ver se tá de acordo com as normas, tá bom? Do ponto de vista, né, físico, agora não mais químico, a gente fala que o ar, além de ser fonte de substâncias químicas, ele também vai ser fonte de energia. Então, aqui no Brasil, ali no Ceará, né, que é uma região que venta bastante, verifica-se aquelas pás, né,
às vezes passa alguma novela, algum filme que a gente vê ali na praia, ali na areia, né? Essas pás grandonas. Então, essas pás, elas geram, né, a energia eólica. E antigamente a gente tinha os moinhos de vento, né? Então, pelo giro, pelo movimento ali do giro, a gente transforma a energia do vento, né, em energia elétrica. A gente chama de energia eólica, tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje é isso, né? É uma aula bastante tranquila. Eu vou colocar uma atividade no formulário para que vocês possam fazer. E na semana que vem, a gente vai trabalhar com um texto, né? Que é a leitura e interpretação de texto, tá bom? Então, qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Estou à disposição. Até a semana que vem. Tchau, tchau.